Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa quarta-feira. Hoje é dia 26 de abril de 2023, a gente chegando aqui com os principais destaques, os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro nessa quarta-feira, muito movimentado, diga-se de passagem, esse Ibovespa que agora cai 0,25% aos 102.979 pontos, num dia em que está marcado aí pelos resultados de várias empresas sendo divulgados. Além disso, a gente tem informações sobre o IPCA 15, o IPCA 15 divulgado no comecinho da manhã, inclusive com o mercado ainda fechado, mexendo com as expectativas do Ibovespa Futuro, que começou até num gapzinho de alta, depois caiu com os investidores monitorando ali todas as repercussões em cima do IPCA 15, número que veio abaixo das expectativas do mercado, uma aceleração, um aumento de 0,57%, se esperava 0,61%, mas um número menor do que o IPCA 15 registrado no mês de março, quando foi registrado ali uma alta de 0,69%. Claro que a gente vai debater esses números, vai abrir um pouco esses números, falar um pouquinho a respeito dos núcleos, essa pressão em cima dos núcleos que muita gente está falando e preocupando, como a gente percebeu ontem na fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele gosta de falar, todo mundo comenta essa situação, que a questão inflacionária, a guerra contra a inflação não está vencida, por isso que não é bom tirar o olho, não é bom fazer qualquer movimento mais abrupto em relação à política monetária, porque de alguma forma, mais para frente, passando alguns efeitos deflacionários, a inflação pode voltar a um patamar um pouco maior e aí trazer consequências para a economia brasileira e também, claro, esse risco aí de desancoragem. O mercado também está às avessas com algumas declarações, inclusive, do presidente Lula lá na Espanha. Ele disse agora há pouco, inclusive, que o BNDES, que bancos públicos vão voltar a fazer empréstimos, a promover empréstimos para promover o crescimento. Diz que, como já tinha dito, né, tanto aqui no Brasil, em outras declarações, quanto na passagem que ele fez por Portugal, que não vai vender empresas estatais, mas que quer parcerias com os empresários. Presidente Lula, inclusive, falando sobre essa situação do BNDES. Só um parênteses, o BNDES, que a gente até trouxe essa notícia um pouco mais cedo, sobre o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloysio Mercadante, que pretende rever a distribuição dos dividendos do BNDES para o governo, justamente para ter um pouco mais de base ali, um pouco mais de dinheiro para poder emprestar aos empresários e fomentar a economia. Mas, por outro lado, se tira do governo, o governo vai precisar de outras fontes de recursos para bancar justamente todas as contas. Falando em contas, a ministra Simone Tebet falou agora há pouco sobre toda essa situação envolvendo o arcabouço fiscal e as receitas. Ela disse que o arcabouço traz, né, no seu contexto a necessidade, a obrigação de zerar o déficit público em 2024, que essa meta é realista, só que para conquistá-la é necessário de ajuda de todo o Congresso Nacional, votando medidas importantes. Inclusive, ela deu uma declaração bastante importante que a gente vai até repercutir, que o arcabouço tem como objetivo equilibrar as contas. A regra não tem como objetivo cortar gastos, porque os cortes virão por meio de outras medidas. Então o arcabouço vem só para equilibrar as contas, para fazer essa movimentação de gasto e de receita e trazer, obviamente, como a gente percebeu ali nos números, os tetos e os pisos para os investimentos. O corte de gastos, isso vai vir por meio de outras medidas. Enfim,
esse é o noticiário que vem movimentando o mercado, além do resultado das empresas, como a gente trouxe aqui no comecinho da edição, resultados que estão movimentando e talvez nem animando tanto assim os investidores, porque o Bank of America trouxe até um relatório falando que espera retração aí no lucro das empresas, diz que espera 31% no lucro das empresas do Ibovespa na comparação anual, justamente por conta de um cenário de deterioração macroeconômica. E o BOF alerta, essa vai ser o quarto período de resultado seguido que eles revêem aí corte, que eles prevêem corte, retração no lucro das empresas. Bom, este é o cenário que está para discutirmos nessa quarta-feira com o caro Alan Gani, que já está por aqui. Muito boa tarde, Alan Gani, tudo em ordem com o senhor? Tudo jóia, Filipão. Boa tarde a toda a nossa audiência, é claro, boa tarde aos lovers, aos haters e a todos. E a todos. Ô Gani, vamos lá, começando do começo para não ser redundante. Mas 9 horas da manhã saiu o IPCA 15, um número que abaixo ali do esperado, uma aceleração, né, um aumento de 0,57 no IPCA 15. Já era esperado que esse IPCA 15 fosse menor do que o registrado em março. E o que você percebeu a respeito desses números de inflação divulgados hoje? Olha só que interessante. O IPCA 15, a gente pode olhar ele com um copo meio cheio ou meio vazio, o que complica sempre a análise. Diferentemente do último IPCA 15, do último IPCA, onde todas as medidas de núcleos surpreenderam positivamente, nesse caso foi um pouco diferente. Então, vamos fazer a análise primeiro, Filipão, com o copo meio cheio. Análise mais positiva, né? Mostrando que a inflação está perdendo força. Então, primeiro ponto, o IPCA 15 desacelerou em relação ao mês anterior. Segundo ponto, o IPCA 15 veio abaixo das expectativas de mercado. Terceiro ponto, os núcleos se estabilizaram num patamar próximo, né, do último IPCA 15, quer dizer, mantiveram ali, não voltaram a ter um grande repique de alta. Esse é o copo mais otimista, mais cheio. Vamos agora para o copo mais vazio, mais pessimista. Se eu pegar essa inflação de 0,57... Isso. E anualizar, aliás, recomendo todos a fazerem essa conta. Primeira coisa que o pessoal das mesas faz. Saiu o dado, o pessoal faz o seguinte, ó. Bota aí, igual no Excel, abre parênteses. 1 mais 0,57%, fecha parênteses, chapeuzinho eleva a 12 menos 1. Você anualiza o dado. O que significa, Filipão? Se todo mês o IPCA 15 vier 0,57%, quanto que dá a inflação anual? E aí ela é elevado, por quê? Porque a inflação sobre inflação. 7,05, veja, é alto. Então, dado mensal, quando eu anualizo, é alto pra caramba, certo? Então, esse é o copo. Não é tão alto, mas é alto. É alto, 0,69 de março é alto. 0,57, mas continua alto. Continua alto. Tá. Então, esse já é um dado que chama atenção. Aí vamos para as medidas de núcleos, que eu gosto também de analisar bastante. Então, sempre é bom, como a audiência nossa aqui é rotativa, explicar o que são as medidas de núcleos. Quando eu pego o índice de inflação, ele é um retrato do orçamento das famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, tá? Então ele representa ali o orçamento médio das famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Muito bem, então tem vários itens, cada item tem um peso e eu acompanho a evolução de alta ou baixa dos preços. Tem itens, claro, que vão pesar mais. Por quê? Porque, em média, eles pesam mais no orçamento da família. Então, vamos pegar, Filipão, gasolina. Pô, gasolina pesa, né, para todo mundo. Então, vai ter um peso maior. Plano de saúde, né? Muito bem. Então, eu vou fazer peso vezes a variação, ok? Acontece que pode ser que esse 0,57, ele veio elevado, porque alguns itens extraordinários subiram.
Não, subiu lá, sei lá, a alimentação e puxou para cima. É um processo inflacionário? Não, porque foi concentrado em alguns itens. O processo inflacionado é uma alta generalizada e persistente dos preços. Então, eu deveria conseguir fazer o quê? Separar. Por isso que então o pessoal faz as medidas de núcleos. Então vamos a elas, né? Que eu pego este índice e o que eu faço com ele? Eu tiro alguns itens ou agrego outros itens. Então vamos lá. Primeiro eu vou começar aqui pela inflação de serviços. Então só vou medir. Que é a que mais está preocupando todo mundo no radar. Olha o que é serviço? Médico, psicólogo, cabeleireiro, oficina mecânica, passagem aérea, restaurante, tudo é serviço. Então, serviço sai de 0,29 em março, excepcional 0,29. Mas olha só, Filipão, 0,53. Então o dragão da inflação não está domado, porque serviços deu um repique agora na inflação do IPCA 15, né? Aqui de abril, ok? Muito bem. Então esse já me chamou a atenção. O difusão teve uma ligeira oscilação para cima. Eu gosto do difusão. Por quê? Porque o difusão ele mede a porcentagem de itens com variação positiva. Eu pego todos aqueles itens, eu vejo o que teve variação acima de zero. Então, em março, 61%, eu estou falando em grandes números para não ficar chato, né? 61, tal. 61% tiveram variação positiva. Então, 61% alta de preço. Tá? E aqui eu não estou preocupado com a magnitude, é importante explicar isso para a audiência que, se teve uma alta de 10%, ou o item subiu 1%, não importa. É uma alta. Então, 61% tiveram alta de preço. Enquanto 63% em abril. Ligeiro, subiu um pouquinho. Outro que eu gosto muito desse núcleo, chama IPCA X0, expurgo. Por quê? O expurgo, eu vou tirar do índice cheio os preços administrados e os alimentos no domicílio. Aí você vai falar, Alan, qual que é a lógica de tirar e recalcular a inflação somente com o que sobrou, né, sem os preços administrados, sem os alimentos no domicílio? A lógica é a seguinte. Preço administrado, Filipão, se subir a Selic, vai cair o preço da passagem de ônibus? Não. Pouco provável. Porque o preço da passagem de ônibus é no decreto, né? O governo vai lá e fala, então, não tem efeito, né? Tem efeito. É um preço administrado pelo governo. E os alimentos no domicílio, a Selic pode estar 40%, como já chegou no governo Fernando Henrique, 40%. Você vai continuar comendo, você não compra crédito, né? Um alface, certo? O arroz, feijão. Então, o que acontece? Eu olho a inflação sem esses itens. E aí o expurgo, Filipão, mostra que vai de 0,37 para 0,41. Então, como eu falei, o núcleo não é que teve um grande repique de alta, mas ele uma ligeira alta, principalmente em serviços, né? Então, estabilizou num outro patamar, é verdade, não está 0,80, mas teve uma ligeira alta. Então, veja, por isso que o Campos Neto, e eu entendo o lado dele, e não é só o Campos Neto, é importante, agora eu vou começar a falar isso. Porque a gente fica o Campos Neto, parece que tudo depende dele. O Comitê de Política Monetária, os 8 diretores, mais o presidente do Banco Central, o Campos Neto, eles têm sido, o colegiado inteiro, eles têm sido cautelosos na condução da política monetária. Por quê? Porque essa inflação corrente, agora o copo meio vazio que eu trouxe, ela ainda é alta, Filipão. Ela ainda não foi domada. E vamos lembrar que a inflação prejudica quem? Principalmente os mais pobres, né? Porque é altamente concentradora de renda. A nossa audiência, que tem mais dinheiro aqui, por exemplo, ela consegue se proteger da inflação. Como? Compra NTNB, IPCA+, compra CRI, compra fundo imobiliário, né? Você consegue. E o pobre? O pobre tem o salário dele só. Né? Então, por isso que a inflação tem que ser combatida, porque ela é muito perversa do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, certo? Então, esse é um ponto da história. Segundo ponto, estou me alongando, né? A projeção, se eu estiver falando muito, você me avisa. A projeção... Não, manda ver.
do Focus tem sido crescente. Então isso mostra a desancoragem das expectativas inflacionárias. Não está domada a inflação. Então, a inflação corrente é elevada ainda. O Focus está desancorado, porque não estabilizou, só cresce por alguma razão. E 3, a incerteza fiscal, que não é diretamente o principal ponto da inflação, o arcabouço, mas cria demanda, né? Você tem uma pressão de demanda pelos gastos públicos, a gente não sabe como é que vai sair do Congresso Nacional, e a política monetária perde eficácia também. São 2 pontos que o Campos Neto copiou de mim o que eu falo do antibiótico, né? Potencializa, ele assiste, quer ver o teste que ele assiste? O álcool, ele potencializa a doença porque cai a tua imunidade. Quando você está doente, você não toma álcool porque cai. É imuno, como os médicos falam, o álcool ele é imunodepressor. Sim. Significa que a tua imunidade cai, o álcool. Então você fica mais suscetível à doença. E por outro lado, pode cortar o efeito de alguns antibióticos. Então pune duplamente. Esse é o efeito do fiscal. Entendeu? Por isso que Banco Central só segundo semestre e eu percebi já no Senado, ele está um pouco mais impaciente, do tipo, putz, eu tenho que vir aqui de novo. Você acha que ele tá até repetitivo, porque tem que falar... Isso a gente já viu ele falando no Roda Viva, Gani. Algumas das informações que ele passou ontem no Senado, né, o Campos Neto. Mas em relação ao IPCA, e aí você falando só no segundo semestre, mesmo com essa desaceleração, esses números que você abriu aqui, de núcleo, de serviço, de expurgo e tudo mais, isso trava qualquer tipo de perspectiva de sinalização semana que vem. Não vai ter sinalização nenhuma. Você diz do Copom? De Copom, exatamente. Eu acho que não. Não, é muito perigoso o Banco Central contratar qualquer sinalização agora, porque você não sabe como é que vai sair o arcabouço do Congresso Nacional. Então, eu acho que vai ser um comunicado depois, né, da manutenção e a ata dizendo o seguinte, olha, como sempre, né, eles vão colocar os balanços positivos e negativos, pode anotar, balanços positivos, desaceleração da inflação corrente, né, balanços negativos, desaceleração, mas núcleos ainda em patamares elevados, inflação elevada no exterior podendo contaminar o Brasil e desancoragem do Focus e incerteza do lado fiscal em relação ao Congresso Nacional, apesar do arcabouço ter trazido uma melhora fiscal. Ele vai falar assim, olha, o arcabouço, ele trouxe uma melhora, eu reconheço isso, ele vai falar isso do lado positivo, mas ele vai falar, mas ainda tem uma incerteza de como ele vai ficar na prática, porque ele ainda não foi, né? É uma proposta, mas a proposta pode ser modificada pelo Congresso Nacional, né? Boa. Então, por isso que eu acho que ele não vai contratar nada de... E eu acho que ainda vai ter um parágrafo. Vai ter aquele parágrafo lá? Eu acho que vai. E se pode for necessário... Pode voltar. Vamos atirar. Vamos atirar, vamos subir. Eu não lembro desse parágrafo escrito vamos atirar não, viu? Vamos atirar. Tá engatilhado, vamos atirar? Vamos atirar. Eu confesso, eu vou baixar de novo aqui o comunicado e a ata eu vou ver se eu acho. Vou dar um Ctrl F aqui, vamos atirar. Vamos atirar. Como é que é? Não hesitaremos em subir a política... os juros, caso necessário, né? Ai. Bom, ô Gani, vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente segue com o nosso papo e também, claro, recebendo convidado aqui, mas é daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo comercial. Continue aqui com a gente.
BMC News, informação que gera valor. Volta aqui no BMC Market dessa quarta-feira, 26 de abril, 2 horas e 27 minutos. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no nosso canal. Já somos mais de 486 mil inscritos aqui no canal do YouTube. E você que está nos assistindo e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, vá lá. Aperte o sininho, aperte a inscrição e se inscreva aqui no nosso canal. Faça parte dessa comunidade aqui da BMC News. Pessoal muito engajado e muito disposto aí a saber um pouquinho mais a respeito de todas as informações sobre economia, política e mercado financeiro todos os dias aqui na BMC News. Bom, a gente retomando, a nossa conversa aqui com os principais assuntos que estão movimentando o mercado nesta quarta-feira e tem, claro, as declarações da ministra Simone Tebet, da ministra do Planejamento, onde ela diz o seguinte, que o arcabouço fiscal tem como meta zerar o déficit em 2024, é uma meta realista, mas que precisa de ajuda do Congresso Nacional. E disse também que o arcabouço tem como objetivo primeiro equilibrar as contas públicas, justamente com esse objetivo de zerar o déficit no ano que vem. Só que essa regra do arcabouço não tem como objetivo cortar os gastos, porque os gastos vão ser cortados com outras medidas. Posteriormente, provavelmente com essas medidas que devem também tramitar ou no Congresso Nacional ou então as medidas de ministério em ministério que o governo federal vai promover. Para a gente bater um papo também sobre esse assunto de arcabouço fiscal, além do Alan Gani que está aqui, a gente também recebe no nosso estúdio o Stefan Kautz, que é economista-chefe da EQI Asset. Muito boa tarde, Stefan. Obrigado por estar aqui com a gente. Prazer recebê-lo aqui na BMC. Obrigado pelo convite. Estou à disposição aí para debater um pouquinho com vocês aí sobre o cenário econômico. Acho que a ministra trouxe essas falas, que você mencionou há pouco e, em linhas gerais, é mais ou menos o que a gente esperava, A gente precisa ter um aumento de receita para que esse arcabouço se sustente ao longo do tempo. A gente lá na EQI Asset fez algumas simulações de projeção de primário para o ano que vem e realmente você só chega na meta de zero, de zerar o déficit para o ano que vem, se você conseguir esses 100 bilhões, pelo menos, de receita para fechar o gap do que seria, Então, assim, é desafiador, tá? É uma quantidade que poucas vezes, ou se não nenhuma vez, você conseguiu gerar de aumento de receita de um ano para o outro via medidas governamentais de aumento de receita, Então, é uma tentativa bem forte aí, bem ousada do governo que não sei como é que o Congresso vai receber, Tem muita coisa aí que o Congresso parece a priori reticente em aceitar. Então, vai ser uma tramitação um pouco mais complicada do que a do próprio arcabouço, que a gente prevê que seja aprovado até com uma velocidade rápida, antes talvez aí do fim do primeiro semestre. Você comentou que poucas vezes se viu uma arrecadação ou uma geração de receita nos níveis necessários para o arcabouço. A ministra fala que é uma proposta realista. É realista diante desse desafio de contratar essas receitas? Olha, assim, parece pouco provável, tá? Basicamente porque quando você teve a capitalização da Petrobras, lá no passado, você gerou uma receita muito forte, extraordinária, de próximo de 45 bi, a gente está falando agora de mais do que o dobro desse montante, com medidas que supostamente são recorrentes, Então, tem uma dificuldade maior dessa vez. A gente entende que o Congresso talvez não esteja aceitando elas 100% da maneira como o governo está sugerindo. E algumas das simulações que o governo faz desses 100 bi talvez sejam menores, Porque ele está assumindo que isso entraria tudo de uma vez. E talvez você possa ter que modular isso, ou seja, estender isso ao longo do tempo. Então, você só vai alcançar esses 100 bi talvez daqui a 2, 3 anos. Então, é complicado, é ousado, digamos assim. Mas, Stefan, vocês acreditam que o arcabouço ele sairá melhorado ou piorado do Congresso Nacional? Eu acho que vai ter pouca alteração daqui para frente, tá? Pelo que a gente tem conversado em Brasília e pegado informações adicionais, é de que o presidente da Câmara já foi consultado sobre o conteúdo, sobre algumas propostas que
o Congresso teria de melhorias da proposta. Então, assim, se tiver alguma alteração, eu entendo que seja cosmética. A gente está bem pouco preocupado com a aprovação do arcabouço. Acho que ele pode ser bem rápido. Então. A nossa dúvida é sobre esse pacote adicional de aumento de receitas, que deve ser só ao longo do segundo semestre, e aí traz um ponto adicional, né, que é o risco de que a reforma tributária escorra para o ano que vem. Fique só para começar a tramitação e votação no ano que vem. Então o governo tinha assim, essa vontade, né, de talvez já no segundo semestre embarcar na votação da tributária. Eu acho bem pouco provável que o Congresso aceite a tramitação da tributária sem ter finalizado esse aumento de receitas, né? Então, acho que a gente está vendo com um pessimismo maior a probabilidade de aprovação da reforma tributária esse ano. A gente tinha como cenário base, já está mudando a nossa cabeça para ficar para o ano que vem, por conta dessa votação adicional. Então, as coisas meio que se comunicam ali, né? Entre o que o governo quer, o tempo que você consegue. E a tributária, na nossa visão, seria muito positiva, né? Não para o ano que vem, mas no médio prazo. E sem a reforma tributária, o arcabouço, ou pelo menos a proposta, né, as circunstâncias que o arcabouço pretende fazer, fica muito difícil, fica muito complicado colocar em prática, digamos assim, porque a reforma tributária abriria um espaço importante para, em alguns momentos, até elevar a arrecadação. Né? Claro que simplificando, o ministro Haddad fala que não vai ter aumento de carga, mas a gente sabe que, de alguma forma, pode sobrar alguma coisa a mais ali para o governo. Eu acho que a reforma tributária ela tem dois efeitos, né? O primeiro, que talvez possa ajudar num horizonte mais curto nesse sentido de 2 a 3 anos, é de que ao você avançar com a aprovação dela, você gera um efeito antecipação no mercado financeiro, nas expectativas. Né? Então, ela tem um prazo de transição muito longo. Então, para ela realmente afetar a economia e começar a simplificar o processo todo, vai demorar aí 5, 6 anos. Porém, na hora que você avança com a tramitação, vê que é uma reforma positiva e vê chance de aprovação, naturalmente você já tende a ter uma reação dos mercados mais positiva. Então, talvez isso possa ajudar a gerar um crescimento maior para frente, que aí, obviamente, seria positivo para aumentar a receita e a arrecadação ao longo do tempo, antecipando um pouco do benefício da reforma tributária. Mas ela em si, para o arcabouço tributário, que seria até o final do primeiro mandato, né, ou do mandato do presidente Lula, ele não faria efeito direto na economia. Essa é a nossa interpretação. Tá? Desculpa, quanto mais você demora para votar, para aprovar, mais você empurra esse benefício para frente. Não, é legal isso que você falou, e pegando até uma fala anterior sua, o aumento aí de arrecadação, essas medidas antes da reforma tributária, por um lado pode aumentar a arrecadação, melhorar o fiscal, mas por outro também não pode cair o fiscal e piorar o fiscal à medida que penaliza a atividade econômica? Olha, a gente tem que ter na cabeça, pelo menos o que eu entendi do resultado da eleição, né, geral que a gente teve, presidencial especialmente, de que a sociedade brasileira escolheu um programa de governo diferente do anterior. Então, o do anterior era a redução do tamanho do Estado, com potencial redução de impostos na medida que essas contas fechassem. Né? A escolha foi, talvez eu não queira isso no momento, seja por conta de pandemia ou qualquer que seja o motivo, eu quero um Estado mais presente e eu aceitaria pagar mais por isso. Não sei se as pessoas entenderam dessa maneira, mas foi o que elas votaram e o que foi eleito, né? Então, nesse sentido, a gente sabe, por experiência internacional e até por passado do Brasil, que o aumento de impostos ele tende a ter um efeito na economia de também desacelerar a economia, né? Então, tem que entender como é que vai ser a composição do gasto, para onde que ele vai, o que ele vai gerar de aumento de consumo, de demanda, vis-à-vis o que você vai tirar. Então, simplesmente fazer a conta do mais e do menos, do gasto e receita, ela não te dá o efeito total que você vai ter na economia. Né? Tem alguns setores em que você faz o gasto, uma transferência de renda, por exemplo, você gera um impulso de demanda muito rápido, porque as pessoas têm uma propensão a consumo mais acelerado. Se você faz via investimento, até aprovar o projeto, esse dinheiro só vai ser desembolsado dali a 6 meses, 1 ano. Porém, na medida que a pessoa gasta o dinheiro e acabou, o efeito se exaure. Se você faz via investimento, talvez você gere
um efeito multiplicador e de aumentar o PIB potencial para frente. Então, assim, tem gastos e gastos, né, e tem maneiras e maneiras de arrecadar. O projeto não é cortar gastos, como a ministra Tebet falou, é ter um Estado presente, fazendo atividades junto com o setor privado, e isso demanda dinheiro. Então, vai ter que arrecadar mais de alguma maneira. Acho que esse é o arcabouço que a gente está pensando aqui. E eu vi uma notícia hoje, Stefan, que acabou até, eu queria a sua opinião, porque mais cedo o próprio presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, saiu uma notícia que ele queria rever a forma de distribuição dos dividendos do banco para o governo, e isso impactaria na arrecadação do governo para, né, poder fazer a sua política, enfim, né, e grande parte da responsabilidade da arrecadação do governo veio por meio de dividendo de Petrobras e BNDES, né, grande parte do dinheiro do governo veio dessas duas empresas, né, e hoje o Lula fala que gostaria que bancos públicos, inclusive o BNDES, voltassem a estimular o crédito, a emprestar mais. Nesse sentido, não fica um tanto quanto divergente a ideia de que o BNDES cortaria um pouco do dividendo para o governo e aí ele não teria arrecadação, ele estimularia o crédito, mas o governo precisaria abrir novas fontes de arrecadação, mais fontes de arrecadação ainda, e já, num cenário que já está fraca, né, a arrecadação, precisando buscar novas alternativas até para deixar redondinho ali o arcabouço, né? Queria saber sua opinião sobre essas notícias, assim, meio que, na minha opinião, ou na minha percepção, até que divergentes, né? Sim, são contraditórias, sim, a conta não fecha, né? No final das contas, a conta tem que ir para o mesmo lugar, né? Então, se você está tirando do dividendo do governo para dar para o BNDES ou para quem quer que seja, mesmo o Petrobras também tem essa discussão de redução de dividendos, está indo dinheiro para a empresa, não está indo para o governo. Se a empresa vai gastar e fazer novos investimentos, o governo poderia estar fazendo esses gastos e investimentos. Então, você está certo, se vai abrir um rombo ali, uma redução menor de receita, ela vai ter que vir de algum lugar. Né? Você tem talvez a expectativa de que o BNDES ou a Petrobras consigam alavancar o crescimento e aí com um PIB maior você compense uma parte dessa perda de receita. Né? Pode ser talvez um pouco do pensamento por trás, mas você precisa fechar a conta de alguma maneira. Então, nesse sentido, menores repasses de dividendos das empresas estatais e dos bancos públicos para o Tesouro significa necessidade maior de arrecadação em outros lugares para compensar essa diferença. Ponto pacífico. O segundo ponto que você levanta é a questão do estímulo dos bancos públicos à atividade. Isso, para mim, é muito mais perigoso, porque você está criando, né, como se fosse, entre aspas, um orçamento paralelo e é contrário à orientação da política monetária, porque a gente está falando que do lado da política monetária o freio de mão está puxado, né? Ou seja, a economia tem que desacelerar para que a inflação venha para baixo. O diagnóstico de que é uma inflação de demanda, pelo menos para mim, está muito claro. Quando você olha a inflação de serviços, os núcleos de inflação, eles estão ali entre 5% e 6%, como o IPCA 15 mostrou hoje. Não é na meta, nem se a meta fosse 4%, a inflação estaria na meta. Então o Banco Central tem que sim puxar o freio de mão para a demanda desacelerar. Mas se você estimula com políticas de crédito do outro lado, você está reduzindo o efeito da política monetária. Então, qual é o efeito disso? O Banco Central talvez não possa cortar os juros tão rápido quanto ele gostaria e talvez não tão forte, né? Então, você talvez, sem uma política de estímulo de bancos públicos, pudesse levar a Selic talvez para 9, 9,5, com bancos públicos atuando, talvez ela tenha que parar em 10, 10,5. Né? E aí você volta a ter um pouco do que a gente teve no passado, que é aquela brincadeira de enxugar gelo, né? Em que o fiscal joga de um lado, o monetário joga do outro. O ministro Haddad fala que não quer mais essa brincadeira, que aí todo mundo para o mesmo lado, mas os bancos públicos estão desgarrando aí nesse sentido. Então, essa semana foram alguns sinais importantes, né? Essa questão do FINEP, de trocar a TLP pelo TR, é uma diferença grande. Tem uma entrevista da presidente do Banco do Brasil hoje falando que já tem condições de reduzir os juros ou estão muito próximos disso, sugerindo que o próprio Banco do Brasil pode ser mais proativo na concessão de crédito daqui para frente.
E a própria incógnita do BNDES, né? Qual vai ser o papel dele daqui para frente. Ele já teve um papel muito forte na economia no passado, pode dobrar de tamanho sem precisar de subsídios do governo, mas tem um efeito, né? Isso tem um efeito no mercado de capitais, porque se ele começar a sugar muito esse capital, para ele, falta para as empresas do setor privado, e ele vai direcionar isso para a demanda que ele escolher, não necessariamente a demanda que o mercado precisaria. Então, tem efeitos não só o direto, né, mas efeitos indiretos de composição de investimento, de efeito no mercado de capitais e por aí vai. Então, esse me preocupa mais, porque nesse sentido você joga contra a política monetária, sugere um juros médio, taxa de juros média mais alta ao longo do tempo, e você fica num trade-off ruim, né, de política monetária daqui para frente. Que foi mais ou menos a receita utilizada durante o governo Dilma, né? Com o protagonismo dos bancos estatais, teve um efeito fiscal, né? Piorou as contas públicas e perdeu eficácia a política monetária. Sim, né? Exatamente. O ponto é que depois ali, quando teve a crise em 2008, né, e 2009, no governo Lula se utilizou muito dessas ferramentas, elas foram muito bem sucedidas. Depois, a partir de 2010 e 2011, começou-se a diminuir essa influência das políticas creditícias. Mas aí no governo Dilma se acelerou de novo esse movimento, porque você começou a ter, em 2013, 2014, uma desaceleração muito forte da China, né? Você começava a aparecer alguns desequilíbrios fiscais domésticos, que a curva de juros começou a subir muito, então o crescimento começou a vir para baixo, e aí você tentou a mesma receita de 2009 e 2010, sem você ainda ter reduzido completamente o uso dela, e utilizou-se de uma maneira ainda mais forte. Perfeito. Então, depois, obviamente, a gente sabe que veio a conta dessa história toda. Então, em geral, o ideal é implementar o que o ministro fala, que é todo mundo remando na mesma direção. Os bancos públicos seria remar na direção oposta. Maravilha. Gani, tem mais alguma? Senão eu já vou fazer uma última pergunta. Pode fazer. Não, é só para falar pro Stefan comentar um pouquinho, porque a gente vai começar aí a Money Week, você vai participar de um painel, inclusive sobre o arcabouço fiscal. Eu queria que você convidasse o pessoal aí e falasse um pouquinho a respeito como vai ser esse painel, como que você o que você vai levar aí de conhecimento para o pessoal inscrito na Money Week. Só lembrando que a gente está com o QR Code na tela para você se cadastrar, para poder participar desse evento online e gratuito, né, que acontece nos próximos dias 2 e 3 de maio, né, com grandes especialistas do mercado, sobre o cenário atual, as perspectivas para o futuro, nesse evento Money Week 100 dias de governo, transmissão online e gratuita. O Stefan vai participar desse painel com Roberto Dumas, com uma série de grandes nomes, né, do mercado. Queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa sua participação. Legal, vamos sim. É um super evento de investimentos e, obviamente, investimento, para você tomar a melhor decisão de investimento, inclui, né, entender o cenário econômico. Claro. Então, a gente vai abrir um primeiro painel com economistas de mercado. Eu vou ser o moderador, né? Então vou tentar tirar um pouquinho da cabeça deles ali como que eles estão vendo o cenário. Então, são economistas de assets independentes e da academia, com uma cabeça muito próxima de mercado também. Então, entender o que eles estão vendo no cenário internacional, cenário Brasil, política monetária, fiscal, e poder desenhar um pouquinho esse cenário. Esse eu vou ser mais como moderador, questionando eles um pouco aqui. E aí depois tem um outro painel que eu vou participar também falando sobre perspectivas para o arcabouço, né? Então, essa necessidade de aumento de arrecadação, perspectivas de aprovação e tudo mais, né? E a gente tem outros painéis muito legais. Vai ter um painel com gestores de mercado, de grandes assets independentes, aí nomes conhecidos do mercado, que vão estar com a gente também falando sobre como que eles tomam a decisão de investimento, quais são as posições atuais que eles têm nos portfólios também. Então vai ser um evento bem completo para quem quiser saber, né, como é que pensa um gestor grande, o que os economistas estão vendo de cenário econômico, para poder tomar as melhores decisões de investimento. Então, todo mundo convidado, como a gente falou aí, dia 2 e 3 de maio. Tem o site também para fazer a inscrição, né, moneyweek.com.br. Vai ser um prazer aí poder contar com vocês todos aí assistindo o evento.
Boa, Stefan. Inclusive para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no YouTube, no nosso chat, está fixado lá o link para fazer a inscrição. É só clicar lá, você vai ser direcionado para a página, preencha alguns dados e a inscrição está feita. Stefan, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Espero que volte mais vezes aqui na BMC. E até uma próxima, então. Ótimo. Obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês. Foi um prazer. Foi ótimo. Obrigado. É isso aí, a gente bateu papo aqui com o Stefan Kautz, economista-chefe da EQI Asset, trazendo um pouquinho sobre essas perspectivas, né? É o tema do momento, arcabouço fiscal, e acredito que a gente vai continuar falando, pelo menos por um bom tempo, até a aprovação desse novo marco, essa nova regra fiscal no Congresso Nacional, e claro, com todas as alterações, muito embora o presidente da Câmara, Arthur Lira, já tenha falado que vão haver mudanças, sim, mas sem nenhum tipo de retrocesso, sem nenhuma mudança daquelas muito guinadas de 180 graus. Pequenas mudanças, sim. Bom, são 2 horas e 48 minutos, a gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no BMC Market, continue com a gente.
BMC News, informação que gera valor. É isso aí, estamos de volta aqui no BMC Market nessa quarta-feira, 26 de abril, 2 horas e 52 minutos. A gente já está aqui, tá quase no finalzinho do nosso BMC Market. Grande entrevista com o Stefan Kautz aqui, economista-chefe da EQI Asset. E deixa eu dar um alô aqui para os meus caros telespectadores. Olha o Eliel Scott, o Tem, que está por aqui, o Regis Andrade, o Rodrigo Lopes, quem mais? O Alex, Daniel Puzzi, Cleonildo Vieira, o Rafael está por aqui, o Alan Júnior, a Mônica Ferraz falou show, hein? Show. E o Jander falou boa entrevista, hein? Alan Júnior está por aqui, o Mike, o Libertário Consciente, o Helder, que há 320 anos não aparecia por aqui. Jus Aprender, Sir Macron tá por aqui também. Rui das Neves, quem mais? Vinícius Honório, Andradas, o Peter Santana, Kleber dos Santos, o MPK por aqui também. Adilson Lima, Projeto Ao Mais, Leandro Freire, o João Paulo Nicola, falou, tá sempre aqui. Mônica Ferraz, Luiz Facchinetti e todo mundo que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Ô Gani, a gente já tá indo pro final do nosso papo aqui, mas só tem uma notícia importante. CPMI do 8 de janeiro instalada no Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco leu o requerimento e a partir daí os parlamentares estão aptos aí a iniciar os trabalhos. A gente sempre fala, né, e essa é a grande questão que fica na cabeça dos investidores, é até que ponto essa CPI mista pode atrapalhar o andamento de tudo isso que a gente está falando, de arcabouço fiscal, de reforma tributária, de outros projetos importantes, até mesmo como a própria Simone Tebet falou, para ajudar a passar com mais tranquilidade essa regra aí para equilibrar as contas públicas e zerar o déficit em 24, que é o foco do governo. Isso aí vai dar uma travada, né? A CPMI geralmente, ou CPI, essa é uma CPMI porque é Câmara e Senado, ela acaba enfraquecendo o governo, até porque o governo agora entra também aí no rol das investigações. Mas aí, no caso, talvez esse enfraquecimento do governo seja até bom, né? Seja um freio a ímpetos mais gastadores, a tentativa de aumentar o gasto. Então, nesse sentido, pode até frear alguns avanços do governo, como o protagonismo do BNDES, ou como foi a revogação do marco do saneamento, né, ou parte dele. Então, nesse sentido, seria até bom. Eu conversei recentemente com o deputado Marcel Van Hatten, né, entrevistei, e ele disse o seguinte: caso fique provado o envolvimento do governo federal nos atos do dia 8 de janeiro, mesmo que por seja omissão, a situação do Lula complica bastante e aí podemos falar, na visão dele, de impeachment. Tá certo. Ô Gani, então, considerações finais para esse dia de IPCA, para esse dia de N declarações a respeito de política monetária e política fiscal também. O que você pode nos concluir aí nesta quarta? Eu acho que esse IPCA 15, Filipão, ele foi uma ducha de água fria, principalmente pelas medidas de núcleos, né, em relação ao último IPCA e o último IPCA 15, que inclusive o último IPCA teve um movimento espetacular na Bolsa de Valores, né? Como os núcleos desaceleraram muito, a Bolsa explodiu. Eu acreditei que condicional, se ocorresse a mesma coisa nesse IPCA 15, poderia ter o mesmo movimento. Não ocorreu porque os núcleos tiveram uma ligeira piora, né? E aí não foi possível para reduzir juros futuros. Então foi aí um pouco de água no chope da curva de juros. Água no chope. Inclusive, falando em curva de juros, deixa eu dar uma olhada como é que tá, Gani, só para a gente ter essa percepção aí.
água no chope da curva de juros. Tá interessante, né? As pontas mais curtas abrindo e as pontas mais longas fechando. Levemente, é verdade. As pontas mais curtas abrindo por conta da piora da inflação no curto, né? Que geralmente é mais curto prazo, é mais um processo... É mais afetado pela Selic, e a longa é mais o fiscal, né? Então, acho que explica bem esse movimento, mas deve ser uma ligeira piora na longa, né? Também não é nada... Não, ela é leve, né? fechando. Desculpa, melhor. Ô Gani, rapidinho para encerrar, que o tempo já está nos pressionando aqui. Ontem você falou se o IPCA viesse bacana, podia explodir o mercado. Eu tô vendo o candle aqui do IPCA, quando saiu o IPCA lá no dia 11/4, que a bolsa subiu exatos 4,29%. Para quem esperava a porrada hoje, caindo 0,65%, também água no chope do mercado, não só do juro, né? Ah, sim, com certeza, né? Porque o que faltou eu dizer aí na minha fala foi o seguinte, né? Se os juros futuros caíssem bastante, isso ia potencializar o mercado acionário, seja porque o prêmio na renda fixa ia diminuir, seja porque o custo de capital das empresas ia diminuir, seja porque haveria uma perspectiva de uma atividade econômica maior pela redução dos juros. Não ocorreu, o Filipão, IPCA 15, botou aí água no chope. Eu estava esperando 5% de alta na sua análise de ontem, você sabe que eu fiquei com aquela sensação de, puxa, ontem não deu tempo mesmo, eu queria ter feito aí algum tradezinho e tal, mas aí não deu tempo, acabei Deu sorte, hein? Deu sorte, fui salvo aí pelos deuses do mercado. Tá certo. Valeu, Gani, amanhã tamo junto de novo. Obrigado você também que esteve aqui com a gente no BMC Market, a gente volta amanhã a partir das 2 horas da tarde. Vou ficando por aqui, um forte abraço, tchau!